Deixa eu falar um pouco aqui sobre solidificação, alimentação e enchimento de peças fundidas, né. O foco aqui vai ser enchimento de peças fundidas em moldes de areia. Então, vou falar um pouco aqui. A parte 1 aqui, né? Então, aqui, né? Então, ó, um pouco da parte teórica. Então, aqui o metal líquido, né? Ele é representado com essas bolinhas aqui, né? E o átomos são os átomos, né? Se movendo livremente, né? Então, vou imaginar isso aqui como um forno, né, um forno elétrico de indução, o metal líquido lá dentro, né, e aqui são os átomos, né. Essas bolinhas são representados os átomos, né, e os átomos estão se movendo lá, eles estão em processo de agitação, né, que ele ainda está todo esse metal que está ali dentro do molde, né, ele é todo líquido ainda. Então, nesse estado líquido, né, os átomos eles têm uma alta energia, né. Esses átomos também eles estão desordenados, né, eles têm uma posição fixa. E quanto maior, né, essa minha temperatura aqui, maior é a agitação desses átomos. Então, uma explicação simples, né, como a água fervendo, né, tudo se mexe demais para formar algo organizado. Isso é uma imagem de um molde, né, de areia, que eu comentei, né, que a gente vai falar sobre molde de areia, né, que é uma areia fenólica uretânica, que seria o processo PEP7, né, que são as minhas cavidades, né, são 6 cavidades, aqui tem os meus canais de enchimento, né, aqui seria um maçalote, né, que seria um resfriador. Então, aqui, né, como eu expliquei, né, aqui é o metal líquido dentro do meu forno, né, então a partir do momento que eu vaso, né, esse metal líquido dentro do meu molde de areia, né, então esses meus átomos, né, ele começa a perder energia, né, então eles começam a ficar mais calmo, né. Então ele começa a formar o quê? As ligações, né, se que são ligações estáveis, né, então ele começa a nuclear, né, e vai começar a formar os contornos dos grãos, né. Então quando essa minha temperatura cai, né, a energia livre de Gibbs também diminui, né. Então os átomos passam a preferir estados de menor energia, ligação sólida. Então essa energia livre de Gibbs, né, ela é demonstrada, né, através da matemática, né, mas porém aqui não é o foco, né, mas se fizer uma pesquisa aí, a gente consegue ver, né, através dos cálculos. Então, aqui, né, quando tudo está quente, né, e agitado, né, os átomos estão tudo desordenado, então ninguém se junta, né. Então quando ela esfria, né, começa a formar grupinhos, né, estáveis. Então é no ponto de solidificação que começa a se estabelecer os embriões, né. Então, o embrião é um pequeno aglomerado de átomos que começa a se organizar em estrutura cristalina. Mas essa estrutura ainda não é estável, né? Ela ainda não atingiu o raio crítico. Então, existe um raio crítico, né? Para a minha estrutura se tornar estável, né? Quando ela atinge esse raio crítico, né? Meu núcleo começa a ficar estável, aonde vai formando os meus contornos de grão. Então, imagine bolinhas grudando, mas o grupinho ainda é fraco, pode se desfazer. Então, o raio crítico, né, de Gibbs, né, energia livre total, energia liberada pela solidificação, energia necessária para criar a interface sólido-líquido, né. Então, se esse meu grupinho tem menos átomos que o raio crítico, ele se dissolve. Se ele tem mais, né, ele torna-se um núcleo estável. Então, aqui, né, é como se fazer uma bola de neve, né, muito pequena, ela derrete na mão, e depois de um certo tamanho ela vai crescendo sozinho, né. Então, esses núcleos estáveis, né, eles crescem e formam grãos, né. Então, são vários núcleos formados, né, eles crescem até se encontrarem, né. Então, esses grãos vão se encontrando, né, onde vai se formando esses contornos de grãos aqui. Então, esse crescimento, né, ele pode ser planar, celular ou dendrítico, né, que é o mais comum. Então, depende do meu gradiente térmico, né, e da minha composição da liga, né.
Cada núcleo, né, tende a crescer o máximo possível. Quando bate no núcleo vizinho, formam os muros, né, vamos chamar de muros, né, que seriam os meus contornos de grão. Então aqui, né, foi o que eu comentei, né, imagina esse molde de areia aqui, né, então é a forma que se formam os grãos, né, grãos nuclear colunares, grãos coquilhados, né, e grãos equiaxiais, né. Então, essa zona coquilhada aqui, né, que seria junto da parede do molde, né, esse resfriamento é mais rápido, né. Então, só voltando aqui um pouco nessa imagem, né, então quando eu vazo o metal aqui, né, esse metal está no contorno aqui, ó, essa parte aqui, ó, está bem próxima aqui, né, da minha parede do molde, né, ela vai esfriar mais rápido, né, e ela vem resfriando para o núcleo da peça. Zona colunar, que seria esse aqui, né, o calor ele flui, né, para fora, o crescimento é preferencial em contorno de colunas. E a zona equiaxial, né, esse resfriamento é mais uniforme, que seria, vamos chamar, no centro da peça, né, e os grãos são multidirecionais. Então esse meu gradiente térmico aqui, né, ele contorna a minha formação do grão, né, ele controla, né. Então se eu tenho o meu resfriamento mais rápido, eu vou ter grãos aqui coquilhados, né. O número de núcleos controla o tamanho do grão. Então, perto da minha parede aqui, vamos imaginar que esse verde é um molde, né, ele resfria rápido, vou ter grãos pequenos. Um pouco para dentro, cresce em direção ao centro. Então, colunas no centro, esfria mais devagar, né, grãos mais arredondados. Então aqui, só uma explicação aqui, né, então essa figura aqui ela mostra, né, um caso ideal, né, de um lingote, né, onde o calor sai de forma bem uniforme, por isso aquelas 3 zonas aparecem de maneira definida, que seria uma condição ideal, né, de resfriamento, né, que na prática não é assim, né. E na fundição, né, um molde de areia, a ideia geral ainda vale, né, mas a peça nunca solidifica de forma tão organizada. A geometria muda, o fluxo de calor, as espessuras variam e o resfriamento é mais lento. Então, cada região da peça pode mostrar uma macroestrutura diferente. Então, você tem em conta grãos mais finos perto da parede e regiões mais equiaciais no interior, mas não com aquele padrão simétrico da imagem. Então, na prática, né, a gente vai ser difícil a gente ver uma forma como essa da imagem, né? Justamente porque eu tenho, o resfriamento da minha peça, né, ele pode ser mais rápido em alguns pontos, em outros não, é devido à forma do meu molde, né, a forma da peça também, como é feito esse resfriamento, composição química, temperatura. Então, assim, são várias variáveis, né, que pode estar afetando a forma desses grãos, né. Então aqui o metal líquido, né, os átomos são soltos e agitados. Então quando ele resfria, né, os átomos se juntam em embriões. Alguns embriões atingem o meu raio crítico, né, que viram núcleos estáveis. Esses núcleos crescem, viram grãos. Os grãos se chocam, formam contornos. O resfriamento e o gradiente térmico moldam a estrutura final. Então, aqui só quando eu utilizo inoculantes, né, vou dar um exemplo aqui do ferro fundido cinzento inodular, né, a gente utiliza inoculantes, né, então ele vai aumentar esse meu número de núcleos, onde eu vou ter um grão mais fino aqui, né. A estrutura macro, coquilhada, colunar e quiaxial, né. Parte de inoculação a gente vai falar um pouco mais adiante, né. Isso é um pequeno vídeo aqui, né, mostrando meus núcleos ali, a nucleação, né, os grãos. Aqui seria isso a parte 1.